Fala, estudante! Aqui é o professor Lucas para mais um vídeo de dicas sobre o Enem. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os principais assuntos de matemática que caem no Enem. Gostou da ideia? Então já senta o dedo no botão do like aí, ó. E se não é inscrito, se inscreve no nosso canal, porque assim você vai ter sempre acesso aos nossos vídeos em primeira mão. E aí, pessoal, se preparando para o Enem? Olha só, o primeiro assunto que a gente vai falar, né, que é muito importante, que você não deve ir para o Enem sem ter ele aqui, ó, do seu lado esquerdo do peito, é a questão da razão e proporção. Olha só, a razão e proporção, ela está presente na prova do Enem, né, desde o seu início, e é um dos assuntos mais recorrentes. Ela representa em torno de 20% da prova do Enem. Então é bom você se preparar, não é? Porque você vai trabalhar muito razão e proporção na prova do Enem. Basicamente, ela envolve os conhecimentos básicos de matemática, né? Que é multiplicar, dividir, somar, né? E interpretar. Dessa forma, eu aconselho que você faça bastante exercícios, né? E treinem aí, principalmente entendendo os conceitos, né? De proporção direta e proporção inversa. Aí você me diz, o que é isso, professor? Proporção direta é quando uma grandeza, né, está diretamente relacionada à outra. Ou seja, quando uma aumenta, a outra também aumenta. Não é isso? E a grandeza inversa é quando uma grandeza aumenta e a outra diminui. Por exemplo, olha só, imagine que você tenha que fazer uma obra em sua casa, né? Vamos supor, pintar sua casa, né? Se você contratar um pintor, ele vai demorar uma quantidade de dias. Só que se você contratar dois pintores, né, essa quantidade de dias vai diminuir. Então, olha só, você aumenta a grandeza, a quantidade de pintor e o número de dias diminui, tá vendo? Então essas grandezas aí são inversamente proporcionais. O objetivo do nosso vídeo aqui é só falar sobre os assuntos, né? Nós não vamos nos aprofundar. Então dessa forma eu não vou ficar aqui dando aula sobre cada assunto, só falar um pouco, né, sobre cada um deles. E aí o interessante é vocês perceberem que a razão e proporção, né, envolve um conteúdo que a gente sempre fala com vocês que é muito importante, né? Que é a tão famosa regra de 3. Então, gente, se você quer ir bem no Enem, escuta aqui a dica do seu professor. Aprenda a regra de 3, faça muito exercício mesmo, porque você, com toda certeza, 20% da prova ali você já vai garantir. Olha só, também nessa questão da proporção, é muito importante que vocês estudem a questão do sistema métrico decimal. E aí aprendam a fazer as relações, aí, as transformações entre essas unidades de medidas tão importantes. Porque sempre cai no Enem alguma questão, né, envolvendo o sistema métrico decimal e a questão das escalas, tá bom? O outro assunto que eu separei aqui para vocês, né, para que vocês deem aquela estudada com força para o Enem, é a questão da estatística, né, que é um assunto muito importante e muito recorrente no Enem. Para vocês terem uma ideia, em torno de 10% das questões do Enem, de todas as edições aí, né, envolve os conhecimentos estatísticos. Sem falar que a estatística, gente, ela tá aí, ó, toda hora, né, sendo jogada ali na nossa cara, né? Basicamente, se você vê um jornal, ali vai ter algum dado estatístico, né? Se você quer alguma informação sobre o seu município, ou de repente sobre alguma empresa, ou sobre a produção de alguma coisa, né? Sempre vai vir algum dado estatístico para você, tá bom? Então, é muito importante você conhecer os principais elementos desse conhecimento tão importante, tá? Aí na estatística, eu chamo a atenção de vocês para a questão de interpretação. Então é muito importante que você consiga ler bem as questões e interpretá-las de forma clara, porque às vezes uma simples vírgula, né, pode fazer com que você interprete a questão de forma errada. Então um dos grandes segredos de compreender questões que envolvem estatísticas é a questão da interpretação. Nas estatísticas a gente vai ver muitos gráficos e muitas tabelas, então é importante que vocês saibam, né, lidar com esse tipo de informação. Sem falar, gente, que existem algumas medidas estatísticas que vocês não podem sair de casa, né, sem levar elas com vocês. Existem as medidas que a gente chama de centralidade. E entre essas medidas de centralidade, a gente tem 3 irmãs que são, ó, incríveis. E você não pode esquecer delas, né? Que é a questão da média, da mediana e da moda. Se você ainda não conhece a média, a mediana e a moda, eu aconselho a você a passar a conhecê-las e ser super amigo delas. Porque com toda certeza, toda prova no Enem cai algo relacionado à média, mediana e moda, ok? Então essas são as medidas de centralidade. Uma outra questão que vocês devem dominar bem para ir fazer a prova do Enem é a questão das medidas de dispersão. E aí eu chamo a atenção para o desvio padrão e para a variância. Então é muito importante que vocês estudem esses assuntos também.
Nosso terceiro assunto é um assunto muito importante e muitas vezes, né, alguns professores deixam um pouco de lado, que é a questão da geometria. Sim, pessoal, geometria. A geometria cai muito no Enem. Olha só, mas aí você pode falar, professor, mas a geometria tem muitos assuntos dentro da geometria. Será que você não poderia afunilar um pouco para a gente? Olha só, então eu vou fazer isso. Dentro da geometria, a gente pode tratar então de 3 grandes áreas. A gente pode pensar na geometria plana, na geometria espacial, não é? E na geometria analítica. Para vocês terem ideia, a geometria plana, geralmente, 10% das questões do Enem envolve a geometria plana, 9% as questões de geometria espacial e 3 a 4% ali as questões de geometria analítica, tá? Então, dentro da geometria plana, é muito importante que vocês compreendam, né, os conceitos de perímetro, de área A e conhecer todas as figuras planas, né, ou a maioria delas. Então, não vá para o Enem sem conhecer as figuras planas, né? Conhecer as suas características, conhecer como calcular a sua área, como calcular o seu perímetro, é a base. Aqui eu gostaria de chamar a atenção sua para o seguinte: a geometria plana ela serve de base, não é, para a geometria espacial. Se você não domina a geometria plana, infelizmente você vai ter mais dificuldade para resolver as questões de geometria espacial. E aí, na parte de geometria espacial, é muito importante que você consiga reconhecer, né, os sólidos geométricos e principalmente calcular o volume desses sólidos geométricos. Aqui, eu gostaria de chamar a atenção de vocês que o queridinho do Enem, gente, é o prisma. Então, olha só, dê um foco aí quando você estiver estudando a geometria espacial no estudo dos prismas, porque sempre cai no Enem aí, gente, questões envolvendo prismas. Não que não seja importante vocês estudarem a questão do cilindro, a questão da esfera, a questão do cone, mas o prisma, esse o Enem sempre traz. Então a outra grande área na parte de geometria, gente, é a questão da geometria analítica. Se você não estudou ainda, não está terminando o terceiro ano do ensino médio, provavelmente você vai estudá-la. A geometria analítica nada mais é, gente, do que a junção, né, da geometria com a álgebra. Olha que bacana. Então você vai dar um tratamento algébrico para questões geométricas, né? Ou vai dar um tratamento geométrico para as questões algébricas. Então aqui, gente, nessa parte, né, você vai trabalhar no plano cartesiano, né, a questão da identificação dos pontos, a questão da distância entre dois pontos, a questão do ponto médio, vai compreender o estudo da reta. Então olha que bacana. Então você vai ali misturar o estudo geométrico, por exemplo, com função do primeiro grau. Tá vendo que legal? Mas não é só isso. Então o Enem vai cobrar de você todos esses conhecimentos. Também é muito importante que você dê uma estudada aí, ó, no estudo da circunferência no plano cartesiano, tá? Então esses são os principais assuntos que caem na parte de geometria analítica. O assunto que eu vou falar agora é o nosso quarto assunto e é sobre a porcentagem sobre os juros. Olha só, se você compreender bem a ideia de razão e proporção, você vai chegar aqui, ó, em porcentagem e entender, ó, bacana. Sabe por quê? Porque a porcentagem nada mais é do que uma razão de denominador 100. Então, gente, a porcentagem você tem que ir para o Enem levando ela aqui, ó, do seu lado esquerdo do peito. Ela tem que estar andando sempre com você, porque sempre cai no Enem questões envolvendo porcentagem. E aí, pessoal, quando você for trabalhar as questões de porcentagem no Enem, é muito importante você prestar bastante atenção, porque tem muitas pegadinhas. E não se esqueça, sempre que você for fazer uma análise de porcentagem, pense o seguinte: quanto por cento de quê? Né? Então entenda bem a referência de quem você está trabalhando na porcentagem. E não se esqueça também de aprofundar os conhecimentos aí de matemática financeira. Então é muito importante que você entenda, né, dentro das porcentagens, a ideia de juros também, né, a ideia de capital, né, a ideia de juros simples, a ideia de juros compostos, tá? Então vamos com foco que vai dar certo. O quinto assunto também é um assunto muito importante, não é? Ele, em média, cai em 7% das questões do Enem, né? Então é uma taxa alta, então é um assunto recorrente no Enem, e é a probabilidade. Aqui nesse ponto eu gostaria de chamar a atenção de vocês que as questões de probabilidade exigem muita interpretação. Então, gente, treinem bastante, estudem bastante. Não achem que vocês vendo apenas vídeos na internet vocês vão ficar preparados. Não achem. É muito importante que vocês treinem e exercitem, porque as questões de probabilidade demandam uma certa interpretação e uma boa compreensão. Se você ainda não está preparado, eu te aconselho a estudar bastante essas questões. Por mais que seja uma porcentagem baixa, você tem que ir para lá preparado. Porque já pensou? Uma simples questão te tirar daquele curso que você tanto sonha? Olha só. Então, na questão da probabilidade, vocês vão perceber que envolve muitas questões de matemática básica, né? Mas a interpretação é o primordial.
As questões de probabilidade é muito importante que vocês consigam identificar, né, os casos possíveis, né, e os casos favoráveis, porque sempre a gente vai estar trabalhando isso daí, né? Então, probabilidade, na maioria das vezes, você vai só simplesmente fazer uma razão entre os casos possíveis, né, e os casos favoráveis. Mas eu queria chamar a atenção de vocês, né, que nem sempre, né, a probabilidade ela tá ali, né, na cara, os casos possíveis e os casos favoráveis. Às vezes, né, o Enem pode trazer uma questão de probabilidade condicional. E aí, nesse caso, você vai perceber que você vai ter que diminuir o seu espaço amostral, né? Ou seja, os seus casos possíveis. Então, é sempre bom tomar cuidado com essas nuances, porque pode haver condições ali, né? E aí você tem que tomar cuidado para não cair aí e errar a sua questão. Por fim, mas não menos importante, nós deixamos aqui um tópico que eu acho maravilhoso, que é a questão do estudo de funções. Então aqui, gente, vocês vão perceber que esse assunto vai casar com vários outros assuntos que a gente já falou, né? Seja as grandezas proporcionais ali que a gente falou, seja na parte de porcentagem, seja na parte de estatística, seja na parte de geometria analítica, não é? E aí vocês vão perceber que as funções, elas são, né, relações entre grandezas também, tá? E aqui eu queria chamar a atenção de vocês novamente para a questão da interpretação. É muito importante que vocês consigam analisar e identificar gráficos, tá? Então, no estudo de funções, eu peço que vocês foquem na análise e interpretação de gráfico, além de aprender a resolver, né, de forma coerente aí, todas as questões que envolvem funções. Aqui eu chamo a atenção para duas funções em especiais, né, que são as queridinhas do Enem, que é a questão da função afim, né, onde a gente trabalha com as equações do primeiro grau, né, e a função quadrática, onde a gente trabalha com equações do segundo grau. Tá bom? Então é muito importante que você domine bem esses dois assuntos. E eu quero que vocês compreendam, né, que é preciso você entender ali o jeitão da função, né? Então, por exemplo, compreenda e consiga identificar quem é essa função do primeiro grau, essa função do segundo grau. A função do primeiro grau, a gente sabe, né, que ela vem ali na forma y é igual a x mais b, né? E a função do segundo grau, ela vem sempre ali na forma, né, y é igual a x ao quadrado mais bx mais c, tá bom? E aí é interessante que vocês compreendam, né, como funciona, né, cada um desses coeficientes. Por exemplo, na função do primeiro grau, a sua representação gráfica, né, é uma reta, não é isso? E, por exemplo, o coeficiente A ele determina a inclinação dessa reta. Já o coeficiente B, né, determina onde essa reta corta o eixo Y. Uma outra coisa que é muito importante, né, é você compreender o significado das raízes de uma função. Por exemplo, na função do primeiro grau, essa raiz vai nos dizer onde essa reta corta o eixo X, não é? Já na função do segundo grau, a gente vai perceber que o seu gráfico é uma parábola, não é? E aí, as questões importantes da gente saber da parábola, né, é onde essa parábola corta o eixo X, né, que são as nossas raízes, onde essa parábola vai cortar o eixo Y, que aí vai ser nosso coeficiente C, né? Saber se a concavidade é voltada para cima ou se é voltada para baixo. Então, todos esses elementos você tem que ir para o Enem já sabendo. Então é isso, pessoal. Esses são os assuntos que a gente julga ser muito importante de você levar do lado esquerdo do peito na hora de ir fazer a sua prova do Enem. E não se esqueça, gente, se você gostou do nosso vídeo, já senta o dedo no botão do like aí e se inscreva no nosso canal. E se você achar que a informação realmente é útil, né, compartilhe aí com seus amigos, porque informação boa, né, a gente tem que compartilhar. Então vem comigo e até os próximos vídeos.